Olá, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Albertino Lima. É um prazer tê-los aqui comigo novamente. E hoje nós iremos dar sequência àquilo que eu chamo de reflexões filosóficas. E na verdade é um bate-papo, não é uma aula, é mais um momento para que a gente possa aqui trazer com leveza temas relevantes acerca do dia a dia, principalmente ligados à questão filosófica, e para que nós possamos ter uma ferramenta de convivência para conosco, né? E também para com aqueles que estão ao nosso redor, né? Porque a vida em si, ela é um somatório de relações. A gente vive neste mundo baseado em relações, correto? Relações com o outro e relações conosco. O problema é que, na maioria das vezes, muitas pessoas não se dão conta de que as relações elas podem influenciar positivamente a sua vida ou negativamente. Então, nesse mundo de relações, nós precisamos de ferramentas para que a gente possa ter um viver mais leve, mais tranquilo e mais evolutivo, principalmente no que diz respeito à troca. E eu quero trabalhar com vocês hoje dois termos que são de origem clássica, ou seja, da filosofia grega, que são os termos ataraxia e apatheia. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido principalmente o termo ataraxia. Ele é muito mais conhecido, ele é muito mais usado, seja dentro da academia, seja também dentro de correntes filosóficas, psicológicas e até mesmo dentro de algumas religiões. E eu quero tratar com vocês esse termo, ataraxia, e o termo apatheia, dentro da nossa vivência. A ataraxia, no primeiro momento, eu vou destacar este termo, é um termo que, ele é utilizado de forma muito comum hoje em dia. Eu vejo algumas pessoas utilizando, mas só que eu acho que a maioria das pessoas falam esse termo, citam, mas só que não tem a consciência do peso que este termo ele tem. E, sobretudo, o que esta prática ela pode causar. Ou seja, a ataraxia, no sentido bem prático, significa imperturbabilidade da alma. Este termo, para alguns, ele tem origem na filosofia epicurista. Para outros, vão defender que este termo ele é anterior até mesmo a Sócrates, ele vem da filosofia pré-socrática. Mas só que, independentemente da origem, a gente precisa entender que este termo, no seu sentido prático, ele tem um valor inegociável. Por quê? A paz, a tranquilidade, a serenidade é algo que a maioria das pessoas buscam e, sobretudo, é algo que, quando alguém conquista, faz de tudo para não perdê-la. Se alguém tem paz, ela conquistou a paz, ela tem o sabor, ela experiencia isso diariamente, ela não vai permitir que nada e ninguém venha tirar esta conquista dela, que é a paz. Então, a ataraxia é um termo muito
assim usado, mas pouco compreendido no seu sentido prático, de realmente fazer com que nada venha tirar a sua calma interna. Vocês já devem ter ouvido falar de um homem chamado Zenão de Sítio. Ele foi o fundador da escola filosófica estoica. Ele era adepto, na época, do cinismo. E em uma viagem a mar, ele havia perdido tudo. Ou seja, o seu barco, ele veio a naufragar e os seus pertences de valor, eles foram perdidos. E, segundo conta a história, ele ficou totalmente calmo, tranquilo. Ele não permitiu com que as evidências externas tirassem a sua paz interna. Ele não permitiu que nada que acontecesse no mundo exterior, viesse tirar aquilo que ele havia conquistado no mundo interior. E assim, pense você comigo, como que eu faço isso? Como que eu blindo o meu homem interior? Como que eu tenho, ou como que eu possa adquirir habilidades para blindar, proteger a minha paz? De diversas formas. E a ataraxia, ela vem nos ensinar que a principal forma de proteção é entender que existem dois mundos. O externo a nós e o interno a nós. Quando a gente tem essa percepção de que existem dois mundos, a gente já começa a entender em qual mundo a gente quer viver. Se é no mundo externo ou no mundo interno. E dentre estes dois mundos, nós precisamos também destacar que, para a filosofia e também para algumas correntes atuais da física quântica e dentre outros estudos, eles defendem que a parte interna é a parte que controla tudo. Isto é, o externo, ele é reflexo do que é internamente. Ou seja, o meu interno, ele vai dizer como que o meu externo, ele na verdade pode ser. Então, na concepção filosófica, quando você tem um controle interno, por mais que o externo esteja totalmente em caos, você vai conseguir, pelo seu controle interno, trazer a paz interna para o mundo externo. E isso não acontece da noite para o dia. Hoje eu pratico muito a ataraxia, mas isso eu não fiz de forma de repente, muito pelo contrário. Vieram testes e eu fui nestes pequenos testes passando e me desenvolvendo a chegar em alguns pontos que as situações externas, elas vieram de forma bem assim, violentas, mas só que à medida que a gente vai praticando a ataraxia, a gente vai ficando forte nesta atividade. E as questões externas, elas são controladas pelo interno. Então, a ataraxia precisa ser algo para além de um termo filosófico, mas algo que esteja de forma
impregnada, no sentido prático, do nosso dia a dia. Isto é, viver uma vida totalmente conduzida pela paz interna. Mas só que eu preciso destacar algo. A ataraxia é a preservação da paz interna. Se você percebe que uma pessoa ela não tem uma paz interna, ela de forma alguma, em momento algum, ela vai praticar a ataraxia. Porque ela não pode proteger aquilo que ela não tem. Então, a ataraxia é uma prática de proteção da paz, da tranquilidade, da quietude. Como que alguém nervoso, agitado, vai ter ataraxia ou vai praticar a ataraxia? Entende? Você só consegue exercer este comportamento diário de ataraxia quando você passa a desenvolver uma paz interna. Aí sim. Quando você sente que isso é bom, que isso é prazeroso e que esta prática ela também vai alcançar outras pessoas que estão ao seu redor. O termo que eu falei é um termo de origem estoica que é apatheia. A apatheia está ligada mais às questões emocionais. Quanto a ataraxia está ligada mais ao aspecto racional, ao aspecto do espírito, daquilo que a gente possa entender que é algo que eu posso controlar racionalmente, a apatheia está ligada às perturbações emocionais. Ou seja, já fala de um conflito emocional, que também é algo que nós precisamos dar atenção. Porque, às vezes, a nossa falta de paz interna não são consequências das nossas mentes perturbadas. Por isso que a ataraxia trabalha mais a questão do comportamento mental, é racional. E a apatheia já vai para o campo das emoções. Porque, às vezes, a nossa paz interna ela é ameaçada não pelos nossos pensamentos que ficam vagando por aí, mas a nossa paz interna ela é ameaçada pelas nossas emoções e principalmente quando existe o desequilíbrio emocional ou a infantilidade emocional. Mesmo sendo adultas, pessoas elas não desenvolveram uma maturidade emocional. Então a apatheia é uma forma de proteger a paz emocional, de buscar um equilíbrio nas emoções. Hoje a gente se depara com o termo, né? A pessoa ela não tem inteligência emocional. Ela não tem controle das emoções. No sentido arcaico do termo, é apatheia. Ela não tem uma proteção acerca das emoções. A apatheia, ela te dá isso. Ela te fornece ferramentas para que você possa ter mais habilidade no trato das emoções. Então nós temos aqui dois termos que eu acho interessante e que pratico, porque a minha vida ela tomou outros rumos a partir do momento que eu me lancei para a filosofia, não no sentido acadêmico somente, mas para trazer questões do dia a dia.
Então, a ataraxia, a imperturbabilidade da alma, a partir das razões, dos pensamentos, não deixar que os meus pensamentos possam ser turbulentos, mas que possam ser pacíficos, porque eles sendo pacíficos, eles irão pacificar o externo. E também eu preciso da apatheia, porque a apatheia vai me ensinar a ter um equilíbrio emocional e não permitir com que eu venha tomar decisões impulsivas, decisões pautadas nas minhas emoções. Então, trazendo aqui um pano de fundo final, eu te faço um convite para que você possa mergulhar nestes dois termos, não no sentido filosófico do conceito somente, mas sobretudo como uma prática de vida. Praticar a ataraxia e também a apatheia, lembrando que você só pode proteger aquilo que você tem. Então, se você tem um pouquinho de paz aí dentro, pratique a ataraxia. Desenvolva essa paz interna. Se você tem um pouquinho de controle emocional, desenvolva a apatheia. Faça com que tanto a apatheia quanto a ataraxia elas possam se desenvolver dentro de você. E que você possa colher os frutos desta nova filosofia de vida. Eu te agradeço por ter ficado até aqui, nesse momento de reflexões filosóficas, e peço que você se inscreva no canal, que comente, que compartilhe e que transite aqui dentro do canal e veja os vídeos anteriores. No mais, te agradeço e te espero no próximo encontro. Até!